Olá! Nessa aula, nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Nós vamos falar sobre o polimorfismo e também sobre as exceções em Java. Vamos lá? Bem, primeira coisa, pessoal, vamos entender como funciona o polimorfismo. Vejam só, durante a execução de um programa, a gente sabe que a gente vai chamar o método de um objeto, ok? E como funciona essa chamada? Vejam, a máquina virtual Java, ou seja, a JVM, vai verificar se existe na classe daquele objeto um método que tenha aquele mesmo nome e os mesmos parâmetros daquela chamada que está sendo realizada. Encontrou o método na classe desse objeto? Então, executa ele. Agora, se não encontrou esse método ali na classe, o que o Java vai fazer? Ele vai procurar na classe pai, na superclasse, percorrendo a hierarquia de classes. Vejam, a gente pode entender isso como um algoritmo da seguinte maneira. Vamos lá, a gente define. Olha, vamos procurar na classe do objeto o método que vai ser chamado, ok? Encontrou o método na classe? Se sim, vejam, executa o método. Se não encontrou o método na classe, vejam, então a gente vai passar a analisar a superclasse. Encontrou o método nessa classe, que é a superclasse? Se não, então eu vou olhar na classe que é pai dela, na outra superclasse, e vai assim até eu percorrer toda a hierarquia de classes, ok? Então vamos lá. Como que a gente pode definir esse conceito de polimorfismo? Nós podemos dizer que o polimorfismo ele consiste na capacidade de decidir qual método vai ser chamado de acordo com o tipo do objeto e de acordo com a hierarquia de herança, ok? Então, nós temos dois conceitos, duas palavras-chave muito importantes quando a gente fala do polimorfismo, que é a herança e a sobrescrita de método, ok? Então, ponto fundamental, sempre quando a gente for chamar um objeto, nós vamos olhar para o tipo do objeto e não para o tipo da variável que está referenciando aquele objeto, ok? Bem, vamos ver um exemplo para a gente assimilar melhor essa ideia. Vejam aqui, nós temos aqui uma classe personagem e um personagem tem um método atacar, ok? Esse método atacar simplesmente imprime na tela o personagem atacou. Nós temos aqui uma classe herói e herói estende personagem, é uma subclasse de personagem. Vejam, herói também tem o mesmo método chamado atacar, que tem o mesmo retorno, tem os mesmos parâmetros e o mesmo nome. Vejam, comparem, é o mesmo método que eu estou sobrescrevendo, sobrepondo na minha subclasse. Vejam que eu tenho também uma classe monstro que faz a mesma coisa. A classe monstro, ela sobrepõe o método atacar. Então, vejam aqui, eu tenho o método atacar na classe personagem, ok? E esse método atacar, ele está sendo sobreposto nas minhas subclasses, que são herói e monstro. E vejam aqui, eu tenho agora o meu programa e eu declaro uma variável do tipo personagem, ok? Crio um novo objeto do tipo personagem e, usando a minha variável, eu chamo o método atacar. Qual é o método que vai ser chamado? Vejam, o meu objeto ele tem o tipo personagem, então vai ser chamado o método atacar da classe personagem, ok? E vocês podem ver esse resultado aqui embaixo. O personagem atacou. Quando eu instancio uma instância de herói, e aí eu chamo o método atacar, vejam o que acontece.
Horas, ele vai chamar qual atacar? O atacar que está em herói ou o atacar que está em personagem? Vamos lá, algoritmo. Nós olhamos qual é a classe do meu objeto. É a classe herói. Eu encontrei o método atacar na classe herói? Sim, está aqui. Então, encontrei, ó, executa o método, ok? Então, vamos lá. Quando eu chamar atacar, ele vai chamar o método atacar de herói. O herói atacou. Por quê? Porque o meu objeto ele tem o tipo herói. Então, o resultado está aqui. O herói atacou. E se eu chamar o método atacar em uma instância de monstro? Vejam, criei uma instância de monstro, estou chamando o método atacar. O que vai acontecer? Vai ser chamado o método que está na classe monstro. O monstro atacou, ok? Bom, vamos olhar um outro exemplo e a gente mudou só uma coisinha aqui agora, ok? As nossas classes permanecem as mesmas, ok? Nós não mudamos nada. Agora, vejam o que a gente fez. Nós estamos criando uma instância de personagem, guardando em uma variável do tipo personagem. Quando a gente chamar o método atacar, vejam, ele vai chamar o atacar que foi definido na classe personagem, porque o meu objeto tem o tipo personagem. Agora vejam o que eu fiz aqui embaixo. Eu tenho uma variável do tipo personagem e eu estou guardando nela um objeto do tipo herói. Ou seja, a minha variável tem o tipo personagem, mas o meu objeto que está sendo referenciado por essa variável tem o tipo herói. E agora, se eu pego essa minha variável que tem o tipo personagem e chamar o método atacar, qual atacar vai ser chamado? O de personagem, que é o tipo da variável, ou o de herói, que é o tipo do meu objeto? Vamos lá, pessoal. Qual é a regra? Ele vai chamar o método do objeto. Não importa se a variável tem o tipo personagem. O meu objeto tem o tipo herói. Olha lá, vamos olhar para o algoritmo. Olha, qual é a classe do objeto? Herói. Aí eu olho lá na classe herói. Tem um método atacar? Tem. Então, sim, executa o método. Então, vejam, quando eu chamar o método atacar, nessa minha variável que tem o tipo personagem, ele vai chamar o método que está na classe herói. Olha o resultado. O resultado do programa é o mesmo, ok? Quando eu crio um objeto, uma instância de monstro e guardo em uma variável do tipo personagem, quando eu chamar o método atacar, ele vai chamar o método de monstro. Por quê? Porque o meu objeto ele tem o tipo monstro. Então, pessoal, regra aqui, mesmo que a variável tenha o tipo personagem, quando o método atacar for chamado, vai ser chamado o método do objeto e não o método dessa classe aqui que eu usei para definir a minha variável, ok? Reparem, a minha variável tem um tipo, o meu objeto tem outro tipo. E, mesmo assim, eu consigo utilizar essa minha variável para chamar um método do meu objeto. Esse é o conceito-chave por trás do polimorfismo. Uma coisa interessante que a gente precisa observar é que a gente está sobrepondo métodos nessa ideia do polimorfismo. Só que, vejam, acompanhem comigo, em algumas situações nós simplesmente não sabemos o que colocar em um método lá da superclasse. E por que a gente coloca um método lá na superclasse? Porque a gente quer ter esse comportamento em todas as suas subclasses,
para que eu possa chamar aquele método mesmo tendo uma variável do tipo superclasse, como vocês viram no exemplo anterior com a classe personagem. Eu só posso chamar o método atacar em uma variável do tipo personagem se a minha variável, se a minha classe personagem tiver o método atacar, ok? Então vejam só, vamos imaginar que eu estou construindo uma classe animal. Ora, a gente sabe que animal é uma coisa bem genérica, seria uma superclasse lá no nosso sistema. E eu estou definindo aqui um método chamado emitir som. Mas espera aí, qual animal que eu estou falando? Estou falando de animal de forma geral. E olha aqui a pergunta. A gente sabe que todo animal ele emite um som. Mas o que eu colocaria aqui no meu método emitir som da classe animal? Não sei. Eu não tenho como dizer que um animal geral, assim, genérico, ele emite um som. Essa aqui, pessoal, é uma situação típica onde a gente vai utilizar métodos abstratos. E vejam, o que são métodos abstratos? Métodos abstratos são métodos sem corpo, ou seja, são métodos que a gente vai declarar com o modificador abstract e vamos colocar aí um ponto e vírgula no lugar das chaves que abrem e fecham o método, ou seja, no lugar daquele código que definiria o método, a gente simplesmente coloca aqui um ponto e vírgula. Veja um exemplo, o nosso método emitir som ficaria assim. A gente colocaria a palavra-chave abstract, logo depois de public, ok? Para dizer que esse método ele é abstrato. E no lugar onde a gente colocaria a implementação do método emitir som, a gente coloca aqui um ponto e vírgula, ok? A sintaxe mais geral para declarar um método abstrato seria a seguinte, então. Public, ok? Abstract, que é a palavra reservada que vai dizer que esse é um método abstrato. O tipo do nosso método, ok? O nome do nosso método e, entre parênteses, os parâmetros que esse método vai receber. Lembrando que depois dessa assinatura do método, a gente coloca um ponto e vírgula. E isso define um método abstrato, ok? Muito importante, pessoal, gravem esse conceito. Os métodos abstratos, eles definem um comportamento que todas as subclasses vão ter, dando a essas classes a oportunidade de definir como esse comportamento vai ser implementado nessa subclasse, ok? Então, entendam um método abstrato como se fosse uma assinatura, uma marcação, um contrato, uma promessa de que esse método vai ser implementado em alguma subclasse, ok? Então, métodos abstratos não têm corpo, não têm implementação e eles precisam ser, então, implementados, sobrescritos em alguma subclasse. E por falar em métodos abstratos, vejam, olha só o que acontece, pessoal. Se você coloca um método abstrato em uma classe, ok? Vejam o que acontece. Uma classe que contém pelo menos um método abstrato, você precisa explicitamente declarar que essa classe também é abstrata. E como você faz isso? Simples. Antes do class, você escreve assim, ó, abstract, ok? Por que você tem que fazer isso? Acompanhe comigo. A gente sabe que um método abstrato, ele não tem corpo, não tem implementação. Horas. Então, aquele método abstrato, ele está dentro de uma classe, e aí eu vou instanciar uma classe que tem um método ali que não tem implementação. Não faz sentido. Então, a gente precisa também dizer que a classe é abstrata, ok? Se você coloca um método abstrato em uma classe,
o próprio Java vai dizer que você precisa colocar aquela classe como abstrata, ok? E nós vamos ver mais para frente que uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. Nós não podemos dar um new numa classe abstrata. Por quê? Ora, se a minha classe tem um método que não tem implementação, como é que eu posso instanciar aquela classe, pessoal? Como é que eu vou criar uma instância daquela classe sendo que ela está incompleta? Tem um método lá que está faltando o código dele. Entenderam? Então não é possível. Nós vamos ver posteriormente que a gente não pode instanciar uma classe abstrata, ok? Então, as classes abstratas, elas servem para definir um comportamento, estamos falando de método, que precisa ser implementado pelas suas subclasses, ok? Uma classe abstrata, então ela pode ter atributos e outros métodos não abstratos, como qualquer outra classe em Java, ok? E ela pode simplesmente também não ter nenhum método abstrato. Ora, eu posso pegar uma classe normal e dizer que ela é abstract. E por que eu faria isso, professor? Para que ninguém possa instanciar aquela classe. Ok? Então a gente pode declarar uma classe como abstract, mesmo que ela não tenha nenhum método abstrato. Acompanhe comigo a nossa classe animal. Vejam só, agora eu coloquei a minha classe animal com o método emitir som abstract. Reparem que eu posso colocar o abstract tanto antes do public quanto depois. Ok? Não importa a ordem. Mas vejam, eu coloquei o meu método emitir som como abstrato, ponto e vírgula. O meu método emitir som não tem um corpo, não tem implementação aqui. Ora, se eu tenho um método abstrato na minha classe animal também precisa ser abstrata, ok? Então, a classe animal, ela contém um método abstrato e por isso ela também é abstrata. Perfeito? Vamos lá. Estou construindo uma herança e eu defino agora a minha classe mamífero. A classe mamífero está estendendo a classe animal. Agora, acompanhe comigo, pessoal. Eu não estou aqui na classe mamífero sobrepondo o método emitir som. Se eu não estou sobrepondo o método emitir som, o método emitir som está vindo lá da classe animal para a minha classe mamífero sem implementação. Ora, se está vindo sem implementação, na minha classe mamífero eu vou ter um método emitir som que é abstrato. Ora, se eu tenho um método abstrato na minha classe, a minha classe também precisa ser abstrata. Ou seja, se eu não dei para o meu método emitir som uma implementação, a minha classe mamífero também vai ser abstrata, ok? Continuando na herança, eu defino uma classe gato que estende a classe mamífero. Só que na classe gato, vejam, eu já sobreponho o método emitir som. Olha só, eu tenho aqui um método que tem o mesmo nome e os mesmos parâmetros do método que foi definido lá em cima na hierarquia de classes. Mas eu estou dando para ele uma implementação. Olha as chaves, abriu, fechou, ok? Como a classe gato ela está sobrepondo o método emitir som, que foi definido lá em cima na minha classe animal, que é abstrata, a minha classe gato não é mais abstrata, ok? Então, atenção para essas regrinhas. E voltando lá para o nosso exemplo da classe personagem, herói e monstro, vejam o que eu fiz. Olha só, pessoal, nesse meu jogo que eu estou criando, todo personagem vai ter o método atacar. Só que no meu jogo eu só vou ter heróis e monstros.
eu não vou ter um personagem geral. Personagem seria uma classe que eu estaria utilizando nesse meu jogo para definir aqui atributos, métodos que são comuns tanto para um herói quanto para um monstro, ok? Então, esse método atacar não faz sentido eu ter uma implementação dele na minha classe personagem. Por isso, eu coloquei esse método como abstrato. Ok? E se eu coloquei o meu método como abstrato, a minha classe personagem também vai ser abstrata. E aqui a gente continua a nossa hierarquia de herança da mesma maneira como dos exemplos anteriores. A nossa classe herói estende a classe personagem, dá uma implementação para o método atacar e por isso ela não é uma classe abstrata. A nossa classe monstro faz a mesma coisa, ela estende a classe personagem, dando para o método atacar uma implementação e por isso ela também não é abstrata, ok? E aqui no meu programa, vejam, eu instancio um herói, estou guardando esse herói numa variável do tipo personagem e quando eu chamar o método atacar, nós já vimos isso, vai ser chamado o método atacar da classe herói. Por quê? Porque o meu objeto ele tem o tipo herói, mesmo que ele esteja sendo referenciado por uma variável do tipo personagem. O mesmo acontece com monstro. Mesmo eu tendo uma variável do tipo personagem, vejam, eu estou atribuindo a ela uma instância da classe monstro. E o método atacar, quando for chamado, está sendo chamado em uma instância da classe monstro. Então, o método que vai ser chamado vai ser o método definido na classe monstro, ok? Lembrando, isso é a ideia por trás do polimorfismo. Vamos então fazer uma rápida revisão sobre as classes e métodos abstratos. Então, um método abstrato, pessoal, ele é como se fosse uma promessa. Nós estamos colocando aqui uma promessa de que todas as subclasses vão ter esse mesmo método, ok? E uma classe abstrata? Pessoal, como eu falei para vocês, uma classe abstrata ela não pode ser instanciada, ok? E por que, professor? Eu já disse a vocês, porque ela pode ter métodos sem implementação. Ora, como é que eu vou instanciar uma classe que tem um método que não tem implementação, está vazio? Não tem sentido, está faltando coisa nessa classe. Então, não posso instanciar uma classe abstrata, ok? Uma classe abstrata, ela vai ser estendida por uma subclasse. E os seus métodos abstratos, eles precisarão ser sobrepostos nessa subclasse. Essa é a ideia. Eu coloco um método abstrato como uma promessa lá na superclasse, ok? Mas as minhas subclasses, elas precisam prover uma implementação para esse método. Agora, nós vimos que se a subclasse ela não sobrepor os métodos que foram definidos lá na superclasse, que podem ser mais de um, ok? Se ela não sobrepor todos os métodos da superclasse, ela também vai precisar ser declarada como abstract. Ora, isso é óbvio. Por quê? Porque se eu deixar pelo menos um método sem implementar na subclasse, eu vou ter um método ali que está faltando coisa na subclasse. Então, a minha subclasse precisa ser abstrata, porque ela não está completa, ok? Então, guarda esse conceito, pessoal. Uma classe abstrata é uma classe que não está completa. Ela está faltando alguma coisa nela. Está faltando a implementação de um método nela, ok? Avançando um pouco mais nesse conceito, pessoal, imaginem que a gente tenha uma classe que seja puramente abstrata, uma classe que só tenha métodos abstratos. Se esse for o caso, você pode, ao invés de definir uma classe, definir uma
interface, ok? O que é uma interface, pessoal? Uma interface é muito parecida com uma classe puramente abstrata. Ou seja, seria, entre aspas, uma classe que só tem métodos abstratos, mas que, em vez de declarar como class, a gente declara como interface, ok? Um ponto importante: todos os métodos de uma interface, eles não possuem corpo, ok? E eles não podem ser nem private e nem protected. Todos esses métodos, eles são implicitamente públicos, ok? Vejam só, você pode até fazer isso, é aceitável, mas não é necessário que você declare os métodos de uma interface com o modificador abstract, ok? Porque todos os métodos de uma interface, eles já são implicitamente abstratos. Então você não precisa colocar abstract aqui na declaração dos métodos de uma interface. Outro ponto, pessoal, qual a relação entre interfaces e classes? Guardem bem esse conceito, pessoal. As classes, elas não herdam de uma interface, ok? Classe só herda de classe. Quando a gente está olhando para a interface, o que a gente vai observar é que uma classe, ela implementa uma interface. Então aqui, pessoal, entra uma palavra reservada diferente. A gente sabe que quando uma classe está herdando de outra classe, a gente escreve assim: classe extends outra classe, não é? Mas agora, se aqui no lado direito nós tivermos uma interface, vocês, em vez de usar extends, vocês vão usar implements, ok? Vamos lá, novamente, uma classe estende outra classe, mas se for uma interface, uma classe implementa uma interface, ok? Agora, o mesmo conceito que a gente viu lá das classes abstratas. Como os métodos da interface são abstratos, uma classe que implementa uma interface, ela tem que prover código para todos os métodos que foram definidos nessa interface, ok? E vejam só, aqui entra um conceito importantíssimo, pessoal. Uma classe, ela pode implementar não só uma interface, mas ela pode implementar várias interfaces. Conceito importantíssimo em Java, pessoal. Vejam só, quando a gente fala da herança, uma classe, ela só pode ter uma classe pai. Na herança, você pode ter somente uma superclasse. Quando a gente olha para interfaces, vejam só, uma classe, ela pode implementar várias interfaces. Nossa, agora deu um nó na minha cabeça, professor. Calma, não se preocupa. Pensa somente na herança, classe com classe. Herança em Java, herança simples. Eu só tenho uma superclasse. Com interfaces, eu tenho o que seria correspondente à nossa herança múltipla, mas não é herança, pessoal. A minha classe, ela pode implementar várias interfaces. Mas o que é interface? Uma interface é simplesmente um contrato. Ela define um conjunto de métodos que a minha classe pode implementar. Então, ela não está herdando funcionalidade nenhuma de uma interface. Ela só está, digamos assim, aceitando um contrato. Que contrato que é esse? De implementar todos aqueles métodos que estão definidos naquela interface ou naquele conjunto de interfaces, ok? Se vocês conhecem C++, vocês vão fazer uma comparação e vão ver, opa, mas no C++ eu tenho a herança múltipla. Uma classe pode herdar
de várias classes, só em C++, tá bom, pessoal? Aqui em Java, uma classe só pode herdar de uma superclasse, mas uma classe ela pode implementar várias interfaces. E essa foi a solução que foi apresentada pelos projetistas da linguagem para driblar essa ausência de herança múltipla em Java, ok? Vamos a um exemplo. Nós temos aqui uma interface que eu chamei de veículo. Ora, eu sei que todo veículo eu preciso ligar o motor, desligar o motor, acelerar e virar o veículo, ok? Então vejam, eu estou definindo uma interface que seria equivalente a uma classe puramente abstrata. Eu tenho aqui somente métodos abstratos, métodos sem corpo, vejam. Então o que eu tenho aqui é uma promessa. Na minha interface veículo, eu tenho uma promessa de que toda classe que implementar essa interface vai ter que prover implementação para cada um desses métodos. E veja o que está acontecendo, pessoal. A minha classe Fusca ela está implementando a classe veículo. Então, se a minha classe Fusca está implementando a interface veículo, ela vai precisar implementar cada um dos métodos definidos nessa interface. Tá vendo? Olha só como é que essa palavra implements faz sentido. Se a minha classe implementa uma interface, ela precisa implementar, ou seja, prover uma implementação para cada um dos métodos dessa minha interface. Então, vemos aqui o método desligar motor, ok? Está implementado aqui na minha classe, mas ele foi definido lá na minha interface. E o mesmo método acelerar, estão vendo aqui? E também o método virar foi definido na interface e foi implementado na minha classe, ok? Essa é a ideia, então, por trás de interfaces. Uma interface, pessoal, ela pode ainda herdar definições de várias outras interfaces, como a gente viu. Então, olha só, olha que interessante, pessoal. Nós sabemos que nas classes existe uma hierarquia de classes. A gente usa extends para uma classe estender outra classe. Se você estiver definindo uma interface, você pode usar o extends para estender um conjunto de interfaces. Você pode pegar aqui, várias interfaces e usar elas para definir uma nova interface, ok? Seria o equivalente à nossa herança, mas aqui no caso de interfaces. A gente usa extends, ok? Para herdar as definições de uma interface pai. Mas na verdade eu posso ter vários pais aqui, tá bom? A herança, no caso de interfaces, é como se fosse uma herança múltipla, tá bom? Então, se uma classe implementar uma interface que foi estendida, ou seja, que herdou aqui definições de outras interfaces, ela vai precisar implementar cada um dos métodos que foi definido nessa cadeia de herança de interfaces. Então vejam, pessoal, estamos falando numa espécie de herança aqui para interfaces, mas não confundam, ok? Herança existe entre classes, ok? E herança existe entre interfaces. Eu posso definir uma classe a partir de uma superclasse, ok? E eu posso definir uma interface a partir de outras interfaces. Mas vejam, não confundam uma coisa com a outra. Quando a gente fala de uma classe relacionada com uma interface, uma classe ela vai implementar uma interface, ok? Uma classe nunca herda de uma interface, ok? Tenho esse conceito em mente.
Então, olha só, uma classe ela pode usar o extends para estender uma outra classe. E uma interface pode usar o extends para estender várias outras interfaces, ok? Atenção nesse quadrinho, tá, pessoal? Uma interface, ela pode também conter atributos, como classes, ok? Só que, com uma particularidade, os atributos de uma interface, eles precisam ser inicializados. No momento em que eu estou declarando esses atributos, eu preciso atribuir a eles um valor, tá? E outra coisa, pessoal, mesmo que você não coloque modificadores nesses atributos, esses atributos eles são implicitamente públicos, ou seja, public, eles são finais, ou seja, eles são final e também são estáticos, ok? Por clareza, é recomendável você usar esses modificadores. Vamos a um exemplo. Olha só a nossa interface que eu chamei de tamanho. Eu estou declarando aqui 3 constantes. Na verdade, quando a gente fala de atributos de interface, a gente fala de constantes. Por quê? Porque esses atributos, eles são declarados, eles já recebem um valor no momento em que eles são inicializados, que eles são declarados. Vejam aqui, eu tenho aqui 3 atributos na minha interface tamanho. O atributo grande, que está recebendo o valor 0, o atributo média, que está recebendo o valor 1, e o atributo pequena, que está recebendo o valor 2. Todos esses atributos foram declarados como estáticos e final. Mesmo que eu não coloque essas palavrinhas aqui, static e final, esses atributos eles serão implicitamente estáticos e finais, tá bom? E aqui eu tenho um método que, mesmo não tendo colocado abstract aqui, é um método abstrato, ok? Que é o setTamanho. Então, eu vou precisar prover uma implementação para esse método setTamanho. Veja o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma classe caixa. A minha classe caixa, ela implementa a minha interface tamanho. Ora, se implementa a interface tamanho, ela precisa prover uma implementação para o método setTamanho. Está aqui a implementação para o método setTamanho. E aí, vejam, o meu método setTamanho, ele faz uso das constantes que foram definidas na interface grande, média e pequena, ok? Então, acompanhe comigo, vamos fazer uma rápida revisão. A nossa classe caixa, ela implementa a interface tamanho e, por isso, ela precisa implementar o método setTamanho, ok? Ela também faz uso das constantes que foram definidas aqui na minha interface, como vocês podem ver aqui no código, ok? Bom, esses são os conceitos de interface do Java. Mas um ponto que eu não poderia deixar de falar, que a partir do Java 8 apareceu uma outra coisa quando a gente fala de interfaces. Eu disse para vocês até agora que toda interface, os métodos que estão nela são abstratos, não tem corpo. Mas vejam, a partir do Java 8 apareceu outra coisa. Apareceu os métodos static e default em interfaces. E o que são isso? Pessoal, métodos estáticos e métodos default em interfaces são métodos que possuem corpo, assim como as nossas classes. Professor, mas isso não está quebrando aquela ideia inicial de interface? Sim, está quebrando, mas a partir do Java 8 apareceu essa coisa aqui, ok? Então, vocês precisam estar atentos a isso aqui. E eu vou passar uma rápida explicação sobre isso aqui. Pessoal,
O método estático vocês já conhecem. É um método que ele pode ser chamado sem existir um objeto, ok? Então, se eu tenho um método estático na minha interface teste-impressão, vejam só, eu posso chamar esse método da seguinte maneira: o nome da interface, ponto, o nome do método, ok? Da mesma maneira como a gente chama um método estático para classes, ok? E um método default? Um método default é um método que eu preciso ter um objeto, uma instância de uma classe que implementa essa interface para que ele possa ser chamado. Eu tenho implementação desse meu método na interface, ok? Assim como eu teria implementação desse método em uma classe. E veja o que estou fazendo. A minha classe programa, ela implementa essa interface teste-impressão. Então, se eu criar um objeto programa, ok? Eu vou poder chamar esse método imprime outra coisa. Da mesma maneira como eu chamaria esse método se ele tivesse sido implementado em uma classe, tá bom? Então, pessoal, o ponto aqui é que os métodos static e default em interfaces ele tem corpo, ok? Contrariando aquilo que a gente havia dito anteriormente sobre os métodos de uma interface serem todos eles abstratos e não terem corpo. E a observação aqui, métodos static, métodos default passaram a existir no Java a partir do Java 8, ok? Vamos agora mudar de assunto e vamos falar de outro assunto. Vamos falar de exceções, ok? Primeira coisa, a gente precisa ter em mente a diferença entre um erro e uma exceção, ok? Alguns erros, pessoal, lá no seu programa, eles podem ser detectados em tempo de compilação. Quando você está escrevendo o seu código, você vai ver esse erro ali sendo acusado pelo Eclipse, por exemplo. Outros erros, eles só podem ser detectados em tempo de execução. Por exemplo, quando você faz uma conversão de tipos, um cast, essa conversão de tipos ela vai ser verificada em tempo de execução. Quando seu programa estiver sendo executado, se aquela conversão não for válida, vai ser levantada uma exceção. É um erro que vai aparecer ali. Então, o que é uma exceção? Pessoal, uma exceção é um erro que é gerado em tempo de execução, ok? Um erro que pode levar o sistema a um estado indesejável. Exemplos de exceções. Quando eu faço uma divisão por zero. Qual que é o resultado de uma divisão por zero? Não existe, ok? Se eu referencio uma posição que está fora dos limites de um vetor, e aí? Eu estou acessando uma região de memória que não foi alocada para o vetor. Vai ser levantada uma exceção. Eu estou chamando um método em uma variável que guarda null. Com certeza já aconteceu com vocês. É a nossa famosa null pointer exception, ok? Se o nosso programa consumiu memória demais e não tem mais memória, falta de memória, é uma exceção que pode acontecer, ok? Se eu construo uma consulta SQL, mas essa consulta SQL ela é inválida, vai ser levantada uma exceção quando essa consulta for executada. Exemplo de uma classe que lança uma exceção. Vejam só, eu estou fazendo aqui no meu código uma divisão por zero. Estou calculando aqui, 100 dividido por zero. Então, quando eu for compilar isso aqui, esse código, vejam, a compilação vai passar sem problema. Mas quando eu for executar esse meu programa, olha só, vai acontecer uma exceção, já vai levantar uma exceção. Arithmetic exception. Vejam só, está acontecendo uma divisão por zero, tá bom? Outro exemplo, o de vetores. Eu tenho um vetor aqui de 3 elementos. Nós sabemos que um vetor que tem 3 elementos, ele tem
posições que podem ser referenciadas de 0 a 2. E se eu quiser fazer uma referência à posição 3? Não existe posição 3 para esse vetor, pessoal, tá bom? Se você fizer isso, o programa vai compilar na hora que eu salvar ele, mas na hora que eu executar, ele vai levantar uma exceção, array index out of bounds exception, ou seja, estou querendo acessar uma posição que está fora dos limites do vetor. Outro exemplo, vejam só, eu estou declarando aqui uma variável do tipo ArrayList, mas essa variável está guardando null. Se eu chamar o método size nessa variável, o que vai acontecer? Ora, a minha variável está guardando null. E eu estou querendo chamar um método em cima de um objeto que não existe, pessoal. A minha variável está guardando null. Então, o que vai acontecer? Na hora que isso for executado, ele vai levantar uma exceção do tipo null pointer exception, ok? Por quê? Porque a minha variável é null e eu estou querendo chamar um método nessa variável aqui. Não existe o objeto. Vai ser levantada uma exceção null pointer exception. Em Java, existe uma hierarquia de exceções, tá, pessoal? A classe mãe de todas as exceções em Java é a classe throwable. Como subclasse direta de throwable, nós temos exception e error. E aqui nós temos várias outras exceções. As mais importantes aqui, pessoal, que vocês têm que gravar é exception, que é a classe pai de diversas outras exceções, e runtime exception, que nós vamos estudar logo em seguida, ok? Vejam só, como a gente trata uma exceção? Observe aqui comigo. No ponto em que uma exceção é levantada, o programa ele não sabe como lidar com o erro que foi gerado, como, por exemplo, a divisão por zero, aquela referência a um objeto por meio de uma variável que está guardando null, ok? O programa, então, ele sabe que ele não pode continuar a execução daquele trecho de código. Eu não sei como dividir por zero. O que eu vou fazer? O programa tem que tomar uma ação. O que vai fazer? Ele vai levantar uma exceção, ok? E como que eu trato isso? Eu trato isso da seguinte maneira: a execução do programa ela pode ser então desviada para um trecho de código que vai capturar e tratar aquela exceção. Qual que é a vantagem dessa abordagem? Ora, com essa abordagem, eu elimino verificações do tipo if, olha, se tal coisa for verdadeira, faz isso, tá bom? Então, em vez de eu encher o meu código de if, eu posso simplesmente adotar uma abordagem de tratar exceções. Eu assumo o caminho feliz, imagino que tudo vai seguir ali e eu trato a minha exceção. Se a exceção for levantada, né, eu tomo alguma providência. E como que eu trato uma exceção? Por meio de um bloco try, catch, finally, ok? Então, eu faço o seguinte, ó, o código que pode levantar uma exceção, eu coloco entre chaves em um try. Então, eu escrevo try, tente fazer isso, ok? Aí eu coloco aqui o código. Se for levantada uma exceção, eu coloco um catch aqui. O catch vai capturar uma exceção que for levantada aqui no try, ok? E o finally, para que ele serve? O finally ele é sempre executado, pessoal, independentemente de ele levantar uma exceção e ser capturado aqui no catch ou não. O finally ele vai ser sempre executado depois do try catch, ok? Então, se o try estiver executando alguma coisa, levantar uma exceção, ele cai no catch. E aí depois executa o que está no finally. Se o try executa sem levantar uma exceção, então terminou de executar o try, ele executa o que está no finally, ok? E a ideia aqui então é proteger um código que pode levantar uma exceção. Vejam esse exemplo, pessoal. Nós temos aqui uma classe
temos aqui dentro do try um comando systemout.println, imprime algo. Temos um catch, se for levantada uma exceção ele vai tratar. Eu estou dizendo que o meu catch ele vai tratar exceções do tipo exception, ok? Então se for levantada aqui uma exception ou qualquer subclasse de exception no meu try, ela vai ser capturada aqui no meu catch e tratada. E o meu final ele vai executar depois do try catch, ok? Então veja o que acontece. Aqui ó, não levanta uma exceção, então vai imprimir isso aqui, imprime algo, como vocês podem ver aqui. Terminou de executar o try, não levantou. E nós vamos ver isso quando a gente for falar de polimorfismo, ok? Imprime algo e sempre imprime. Não foi levantada uma exceção aqui nesse caso. E nesse outro exemplo, vejam, no meu try, eu estou fazendo uma divisão por zero. Então, o programa vem aqui, chegou aqui na divisão por zero, levantou a exceção aqui, ó. No momento que levantou a exceção aqui, ele já sai do meu try. E a exceção vai ser capturada no catch. Ou seja, esse imprime algo não vai ser executado, não dá tempo. Por quê? Porque a exceção foi levantada aqui. Então, levantou a exceção, ó, subiu a exceção. Tudo que tinha no try, depois daquele ponto, não vai ser executado. Então, ele cai no catch. No catch, ele vai imprimir, capturei a exceção. Vejam, capturei a exceção. Ele não mostra o imprimir algo. Estão vendo? Não mostra aqui. E aí, depois que terminou de executar o catch, executou finally. Sempre imprime, ok? Finally é sempre executado, ok? Um ponto importante, pessoal, as cláusulas catch e finally não são obrigatórias, ok? O seu bloco try, ele tem que ter pelo menos uma dessas cláusulas, tá? Eu posso ter um try com finally ou um try com catch. E eu posso ter um try com catch e finally, ok? Isso aqui pode parecer um tanto incomum, mas imaginem que isso aqui funcionaria da seguinte maneira. Se for levantada uma exceção aqui no try, tá? Ele não vai tratar essa exceção, ele vai repassar essa exceção para frente, mas ele vai executar o finally. Então imagine que você está aqui fazendo uma conexão no banco de dados, está executando uma consulta, ok? E levantou uma exceção. Você não vai tratar essa exceção aqui, mas você quer que a conexão com o banco de dados seja fechada aqui no finally, ok? Então é para isso que serve o finally. Pessoal, um ponto importante é que você pode ter vários catches no mesmo try, ok? Então eu posso ter um catch para tratar uma runtime exception, um catch para tratar uma exception, um catch para tratar uma exceção definida por você e assim vai, tá bom? Olha que interessante esse ponto. Você pode criar o seu próprio objeto de exceção no seu código. Imagine que você está trabalhando com exceções e você mesmo quer levantar uma exceção. Como é que você faz isso? Da mesma maneira como você cria um objeto, você declara uma variável do tipo classe, aonde essa classe vai ser uma das classes de exceção, como exception, como throwable, como runtime exception, ok? Você faz uma chamada ao construtor. E esse construtor pode ser o construtor default, que não recebe parâmetros, ou o construtor que recebe uma string, que é a mensagem de erro, ok? Então, a gente cria uma exceção da mesma maneira que a gente cria um objeto em Java. Assim, ó, eu posso declarar uma variável do tipo exception e atribuir a ela o quê? Um objeto do tipo exception, chamando new construtor da classe exception, passando um texto, uma mensagem de erro, ok? Tipos de exceção. Pessoal, existem algumas exceções que a gente chama de exceções
implícitas. O que são exceções implícitas? São aquelas exceções que são criadas e lançadas pela própria máquina virtual Java, ok? Essas exceções são subclasses de error e de runtime exception, tá? Elas são lançadas automaticamente quando acontece um erro. É o caso da divisão por zero, é o caso do array out of bounds exception, é o caso da null pointer exception. Todas elas são runtime exceptions, tá bom? São exceções implícitas. E o que são exceções explícitas, pessoal? Exceções explícitas são aquelas que são criadas e lançadas pelo programador. Geralmente, as exceções explícitas, elas são subclasses de exception. E por que eu estou falando disso aqui, pessoal? Porque exceções implícitas não precisam ser tratadas com try-catch, ok? E exceções explícitas, elas precisam necessariamente serem tratadas com um try-catch, ok? Porque, caso contrário, o Java vai reclamar na hora que você compilar o seu programa, tá bom? Uma exceção, uma vez que ela for criada, ela pode ser então lançada. Então, se a gente criou um objeto do tipo exceção, nós podemos usar aqui o comando throw para lançar essa exceção. Então, eu escrevo assim, ó, throw e a minha variável, onde a minha variável está referenciando um objeto do tipo exceção. Então, olha só, se eu declarar uma variável do tipo exception, ok? E eu criar um objeto do tipo exception, vejam só, eu posso fazer uma verificação no meu código e dar um throw nessa minha variável para lançar a minha exceção, ok? E aí, se eu lancei a minha exceção, eu posso usar um bloco try-catch para tratar essa exceção, para capturar essa exceção, ok? Então, em vez de eu encher o meu código de if, eu posso simplesmente lançar uma exceção e pular todo o código que estaria aqui abaixo dessa minha verificação, ok? E quando a gente não tratar a exceção, veja o que vai acontecer, pessoal. Se a exceção ela não está sendo tratada no método que gerou essa exceção, esse método vai precisar indicar explicitamente que essa exceção vai ser repassada. Olha só, pessoal, o que é esse repasse da exceção? Esse repasse ele tem que ser definido no cabeçalho do método, usando throws seguido do tipo de exceção. Então, o que significa aqui, ó? Se eu coloco o meu método e logo após a assinatura do método eu coloco throws exception, significa que esse método ele pode levantar uma exception e essa exception não está sendo tratada aqui nesse método. Ela está sendo repassada para quem chamar esse método poder tratar ou ainda repassar essa exceção, ok? Exceções que são filhas de runtime exception, elas não precisam ser colocadas aqui no cabeçalho do método. Por quê? Porque são exceções implícitas, tá, pessoal? Exceções implícitas não precisam ser declaradas aqui no método. Só as exceções explícitas que são filhas de exception, mas que não são filhas de runtime exception. Exemplo, vejam esse código, pessoal. Estou aqui instanciando uma classe lança exceção. E olha só, aqui estou chamando o construtor dessa classe e no construtor, veja o que eu estou fazendo. Eu estou lançando uma exceção, ó, throw new exception. Como exception é uma exceção verificada, explícita, eu precisaria colocar aqui no meu construtor um throws
exception. Se eu não fizer isso, veja o que vai acontecer. Na hora que eu compilo o meu programa, o Java vai dizer que tem um erro no programa. Olha só, não foi reportada a exceção exception. Ela precisa ser capturada ou declarada, ou seja, repassada aqui no meu construtor. Estou lançando uma exceção control, essa exceção ela precisa ser ou tratada aqui dentro ou declarada aqui. Eu preciso declarar que eu estou repassando a exceção, ok? Caso contrário, na hora de compilar esse programa, o Java vai reportar esse erro aqui. Ok. Vamos então colocar aqui um throws exception, dizendo então que o meu construtor ele está lançando uma exceção e essa exceção não está sendo tratada aqui pelo meu construtor, ok? Então agora nós estamos repassando essa exceção com throws exception, ok? Só que vejam, o construtor ele é chamado no meu método main e o meu método main também não está tratando essa exceção e nem repassando a exceção. Como o main não está tratando a exceção, ele precisa repassar essa exceção também. Caso contrário, vejam, na hora que eu for compilar, ele vai dizer que lá na linha 15, que é essa linha aqui do meu método main, ele tem uma exceção que não está sendo tratada e que também não está sendo repassada com throw, ok? Então, cuidado, tá, pessoal? O correto é fazer isso. Olha só, o meu construtor ele está lançando uma exceção, não está tratando, então eu dou um throws exception aqui, para dizer que o meu construtor ele pode lançar uma exceção, ok? O meu método main que está chamando esse construtor que pode lançar uma exceção não está tratando isso, ok? Se não está tratando, ele também precisa ter um throws exception. Então, quando agora eu compilar esse programa aqui, vejam, ele vai compilar, tá bom? Mas quando eu executar, vejam, quando eu executar, o meu construtor vai subir uma exceção, a exceção vai vir aqui para o método main, o main não está tratando, ele vai repassar e vai repassar para quem? Para virtual machine, ou seja, para a máquina virtual do Java. E a máquina virtual, então, ela vai reportar essa exceção. Vejam aqui, ó, foi levantada uma exceção no método main. A exceção foi uma exception e a mensagem de texto dela foi deu zebra. Olha só, estão vendo aqui? E aí, ó, ele está dizendo que ela foi originada lá na classe lança exceção no construtor dessa classe, lança exceção, lá na linha 5, ok? E ela passou pelo método main da classe programa, estão vendo? E também não foi tratada. Então, isso aqui é uma pilha de mensagens, é o que a gente chama de stack trace de exceção, tá bom? Olha esse outro ponto que interessante. Nós podemos ainda capturar uma exceção, fazer um tratamento e relançar essa exceção, ou seja, essa ideia do menino chutando a bola aqui. Você pode pegar essa exceção, ok, fazer alguma coisa com ela e chutar a bola adiante. Peguei a exceção, capturei ela e depois, ó, joguei para frente. Quiquei, dei um chute nessa exceção para ela seguir em frente para alguém mais tratar, tá bom? Veja um exemplo disso. Eu tenho aqui o meu método main, ok? Meu método main, ó, tem um try catch, mas eu chamo o método G. O método G é um método estático, vejam só. O método G, o que ele faz? Também está dentro de um try catch, que chama o método F. O método F, vejam só o que ele faz. Ele imprime
gerando em F, então ele vai mostrar essa mensagem na tela, ok? E vai levantar uma exceção. Repare, ele está levantando a exceção, mas ele não está tratando essa exceção aqui. Então, eu tenho aqui um throws exception. Esse meu método está repassando a exceção. Quando ele levantar essa exceção, ele vai direcionar aqui o programa para onde? Para o código que chamou o método F. Quem é? É o método G. Então, olha só, quando eu estava executando o método F, ele levantou uma exceção. Levantou uma exceção dentro do try, essa exceção, ó, vai ser tratada aqui dentro do catch. Estão vendo aqui? Aí, ó, o catch pegou e vai escrever na tela, ó, capturado em G. Estou tratando essa exceção aqui no método G, tá bom? Fiz alguma coisa, ó, imprimiu aqui na tela, capturado em G. Aí, o que eu fiz? Chutei essa exceção, levantei ela de novo, ó, dei um throw nela. E o que aconteceu? Ela pegou e, ó, pup, subiu. Quem chamou o G? O método que chamou o G foi o main. Então, ó, então nessa chamada ao G foi levantada uma exceção aqui, ó, no catch. Então ele vai desviar para o catch lá do main. E aí o catch do main ele vai imprimir, ó, capturada em main. Então vocês veem o resultado, isso aqui, ok? Então basicamente o que ele faz? Chamou o método G, ele vem aqui, o método G chamou o método F, ele vem aqui, imprime esse texto, levantou a exceção, volta para o método chamador, mas ó, lá para o catch dele, porque ele estava tratando, ok? A chamada foi feita no try, a exceção foi levantada, caiu no catch. Fiz alguma coisa, chutei a exceção de novo, ó, levantei ela de novo. Então, levantou a exceção, ó, ele vai para o catch do método que chamou esse método G, ok? Recebeu exceção aqui, tratou. E aqui eu não repassei a exceção. Então, o programa executa imprimindo na tela essas três mensagens aqui, ok? E nós podemos ainda criar as nossas próprias exceções. Eu posso definir uma classe que estende exception, ok? Ou qualquer subclasse de throwable, tá bom? Eu só preciso definir aqui dois construtores. Um construtor que não recebe nada, que seria o construtor default, e o construtor que recebe uma string, ok? E aí eu faço o quê? Eu dou um super chamando o construtor da minha superclasse do tipo exceção, tá bom? Olha só, aqui um exemplo disso aí. Eu estou definindo uma exceção que eu chamei de minha exceção. Ela é uma subclasse de exception. Defini para ela dois construtores, um construtor default e o construtor que recebe aqui um texto, ok? E aí no meu método main, o que eu fiz? Eu coloquei um try catch. Lá no try eu estou levantando a minha exceção, tá bom? E o catch, vejam, eu estou escrevendo um catch que vai capturar uma exceção do tipo minha exceção. Então esse programa ele vai levantar essa exceção, ok? Essa exceção vai ser capturada aqui no catch e ele vai mostrar essa mensagem, exceção capturada e a mensagem que está na exceção, chamando aqui, ó, o método getMessage. Qual é a mensagem que eu passei para a exceção? Deu zebra. Então o resultado da execução desse programa é isso aqui que vocês estão vendo na tela, ok? Bom, para essa aula então, eu recomendo a vocês a leitura do capítulo 6 do Core Java, que fala de interfaces e classes internas, mas vejam, leiam apenas os tópicos que falam de interfaces, ok? E o capítulo 11 que fala de exceções. Se vocês estiverem lendo o Detail, leiam aí o capítulo 10, que fala da programação orientada a objetos, especificamente sobre polimorfismo, e o capítulo 11, que fala de tratamento de exceções, ok? Agradeço por vocês assistirem essa aula, vou ficando por aqui, bons estudos e até a nossa próxima videoaula, ok?
Até lá, pessoal. Um abraço.